O ex-deputado Pedro Correia, que é investigado pela Lava Jato, assinou o acordo de delação premiada. Quem tem os detalhes é a Camila Bonfim. Camila, boa tarde para você. Só um instantinho, porque a Cristiana já estava tirando o microfone e a gente segurou ela aqui, porque como não para de chegar notícia, a gente vai ter ela aqui te ouvindo. Camila, quais são os detalhes? O que ele deve falar nessa delação? Porque cada vez tem que apresentar novas histórias, né? A delação premiada só é aceita se você oferecer alguma informação que a justiça considere relevante. É isso mesmo, Leilane. E essa delação, é bom lembrar, que está sendo negociada desde setembro, outubro do ano passado. É uma negociação que se estendeu por muitos meses e agora a gente antecipa aqui na Globo News que de fato foi assinada, formalizada com o Ministério Público Federal em Curitiba. Essa formalização foi na semana passada e, portanto, Pedro Correia, ex-presidente do PP, ex-deputado do Partido Progressista, é o mais novo delator da Operação Lava Jato. Inclusive, agora é o segundo político delator na operação, que promete entregar o que sabe, inclusive a participação de outros políticos em troca de uma possível redução de pena. O primeiro político a fazer isso, como a gente já acompanhou também, foi o senador Delcídio do Amaral. E nessa delação, nesse acerto feito com o Ministério Público Federal no Paraná, Pedro Correia diz que Lula sabia de que Paulo Roberto Costa foi escolhido para a diretoria de abastecimento da Petrobras justamente para favorecer o PP, Partido Progressista, no esquema de corrupção na Petrobras. E que, inclusive, ele participou ativamente de reuniões para essa escolha, que já tinha essa ambição política dentro da Petrobras. Ainda segundo a versão de Pedro Correia, nesse acerto de delação premiada, ele conta uma segunda história que foi revelada pela revista Época. A história é a seguinte: entre 2010 e 2011, na versão de Pedro Correia, ele, Pedro Correia, e também o ex-deputado João Pisolatti se reuniram com Luiz Eduardo Greenhalgh, que é advogado, amigo de Lula, e também com um empresário, que Pedro Correia diz que não se recorda do nome, e mais com Marcos Valério, que é operador do mensalão do PT. E era uma reunião para tentar acertar um contrato da Petrobras e conseguir que ele fosse firmado na diretoria de Paulo Roberto Costa, a diretoria de abastecimento da Petrobras, em nome desse empresário. Mas, segundo a versão contada na delação, Pedro Correia diz que não deu certo a negociação, apesar de toda essa tentativa política, mas que meses depois, ele, Pedro Correia, ficou sabendo que o contrato finalmente foi fechado, acertado com Paulo Roberto Costa, justamente com a participação e a interferência direta do ex-presidente Lula para que essa transação saísse. Portanto, é mais uma delação que tem um alto teor político, né, de aumentar essa temperatura ainda na Operação Lava Jato, que já está tão alta como a gente tem acompanhado, ainda mais com as análises aqui na Globo News e com toda essa temperatura política mesmo que está muito alta, causada inclusive pela Operação Lava Jato. Ele é o novo delator, a gente confirma aqui também, e promete entregar o ex-presidente Lula. Um detalhe importante: ele não fechou a delação com a Procuradoria-Geral da República e sim com o Ministério Público Federal em Curitiba, porque está envolvendo pessoas sem foro privilegiado, entre elas o ex-presidente Lula. Leilane. Camila, muito obrigada mesmo pelas informações. Vou repercutir aqui com a Cristiana, então. Bom, mais nitroglicerina aí. Envolvendo diretamente o ex-presidente Lula, que neste depoimento que prestou ao Ministério Público de São Paulo, ele disse que não sabia, ao juiz Sérgio Moro, aos procuradores, na condução coercitiva, exatamente. Ele fala que não participava da escolha dos diretores da Petrobras, que quem fazia isso era o Conselho da Petrobras. E o Conselho Administrativo faz outro tipo de atuação na gestão da companhia, não para a escolha de ministros. Ele até referenda, sim, a escolha do presidente e dos ministros aprovada em conselho. Mas ele tenta se distanciar disso que o ex-deputado Pedro Correia diz que ele estava no centro da discussão. Eu acho que é mais nitroglicerina, como você diz, mais envolvimento do ex-presidente Lula, e eu vou embora, senão eu perco o avião, porque daqui a pouco vem uma notícia. Não vai parar. A gente vai ter que deixar você ir assim ao vivo, porque se não sair ao vivo, ela não sai nunca mais. Sabe por quê, Leilane? Pode sair hoje a homologação da delação premiada do senador Delcídio, então eu já vou indo. E pode sair hoje também a decisão do ex-presidente Lula de assumir ou não o ministério. Exatamente. Então você, por favor, vai para Brasília e qualquer coisa você entra de lá. Qualquer coisa eu entro de telefone até embarcar. Cristiana, muito obrigada. O Brasil está vivendo momentos que eu nunca vi antes. Você já viu com essa sua experiência toda? Com essa intensidade, não. Eu nunca vi uma manifestação desse tamanho que eu vi. Eu até falei ontem, nunca antes na história desse país
tanta gente protestou contra um governo. Eu nunca vi o ministro da Justiça ser tão rápido no cargo. Wellington, o breve, como você nomeou. Eu nunca vi muitas coisas. É bom porque a vida é assim, dinâmica, não é? De tédio, não temos esse problema. Não temos. Obrigada, Cris.